Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rodrigo Perobon e hoje a nossa análise será sobre o livro Bem-vindo ao Deserto do Real, do Zizek. Então, vamos analisar juntos? Bom, para começar, eu vou apresentar para vocês o autor do livro, Slavoj Zizek. Ele é um filósofo esloveno, professor e pesquisador de sociologia da Universidade de Ljubljana. Ele é autor de vários livros e tem como arcabouço teórico o autor Karl Marx e Jacques Lacan, psicanalista. Nesse livro, ele faz uma menção a uma frase do filme Matrix. Se você já assistiu Matrix, talvez não se lembre desse momento, mas no momento que o Neo, o escolhido, ele é abordado por Morfeu, Morfeu diz que pode levá-lo até uma realidade paralela e apresentar o real para ele. E é quando Morfeu apresenta a pílula azul e a pílula vermelha, dizendo que ele pode ficar na Matrix, que seria o mundo artificial, ou ir para o real, fora da Matrix. Para quem assistiu o filme vai se lembrar que Neo escolhe o real. E quando ele chega, toma essa pílula, adormece e acorda, Morfeu mostra para ele um campo todo devastado, com máquinas lutando entre si e um terreno todo devastado, apocalíptico. E é onde Morfeu traz a fala, esse título do livro, Bem-vindo ao Deserto do Real, fazendo uma alusão em que o real lacaniano, o real em que o Lacan trata em sua teoria como algo insuportável, como algo que não conseguiríamos suportar de uma maneira saudável em nossa vida. E aí, nesse filme, no Matrix, é apresentada uma parte em que as máquinas elas são alimentadas pela energia dos humanos. Então os humanos ficam em cápsulas, esses humanos eles têm tubos ligados ao corpo de onde sugam a energia desse ser humano para que as máquinas continuem a existir. Várias críticas e análises sobre o filme Matrix trazem a reflexão de que o sistema hoje capitalista ao qual nós vivemos, ele é alimentado pela força, pela energia dos seres humanos. E isso foi o que quis se retratar no filme Matrix. E o Zizek começa em seu livro a fazer uma reflexão sobre o 11 de setembro. Todos aqui ou presenciaram ou já ouviram falar do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos no 11 de setembro. E ele começa a fazer toda uma análise do que veio depois do 11 de setembro. E eu escolhi esse livro para iniciar o nosso canal, levando em consideração que o momento que nós vivemos de pandemia e de uma catástrofe global, ele se assemelha muito ao que os americanos viveram no 11 de setembro. Porque se pararmos para analisar qual é a realidade desses fatos da pandemia, a realidade beira o insuportável. Verificamos hoje que a pandemia do coronavírus expõe um sistema de saúde mundial deficitário e insuficiente, fazendo com que a gente se depare com situações inimagináveis, como um colapso no sistema de saúde em que pessoas têm que ser escolhidas quem vai viver e quem vai morrer. Por isso que, segundo o autor, as pessoas preferem viver, a maioria delas, viver na Matrix, viver na ilusão, viver no mundo de fantasias, o mundo que não é real. Porque viver no real é muito insuportável, é muito penoso. O autor traz em seu livro
que muitos produtos que nós consumimos, eles são desprovidos das suas propriedades malignas. Por exemplo, hoje nós temos a consciência de que a cafeína faz mal. A cafeína nos torna dependentes. Então, existe o café descafeinado, sem cafeína. Existe o leite desnatado, sem a gordura própria do leite. Existe a cerveja sem álcool, levando em consideração os malefícios que o álcool traz para o organismo. E aqui é onde o autor traz um outro conceito lacaniano, que é o conceito de grande outro. O grande outro não é algo real, palpável, que você consegue identificar facilmente. O grande outro ele é essencialmente virtual, ele não existe na realidade. Por exemplo, o grande outro até uma determinada época de nossa história, ele era basicamente relacionado ao divino, ao espiritual, a Deus. Então as pessoas elas faziam coisas ou deixavam de fazer coisas em nome desse grande outro. Hoje temos um novo grande outro. Se pararmos para pensar em todas os discursos dos governantes, o discurso da mídia, tudo que nos é colocado, sempre temos a impressão de que o mercado, a economia, rege a nossa vida. Então esse, na atualidade, é o grande outro. Não mais um Deus que nos vigia e que nos pune, mas sim hoje um mercado que nos vigia e que nos pune. Se você parar para analisar um pouquinho, existem notas de jornal, manchetes de jornal, dizendo que algum ato do Congresso Nacional, do presidente ou de alguma empresa sinalizou positivamente para o mercado e que economicamente ficará tudo bem. Mas afinal, quem é o mercado? Quem é a economia? De quem são os interesses desse mercado? A quem ele beneficia? A quem ele escraviza? O que tem de real por trás disso? Existe um outro filme muito bem feito e que podemos analisar em outro vídeo de uma forma mais detalhada e que o autor cita nesse livro também, que é o Show de Truman. Nesse filme fica claro a manipulação que existe por trás das câmeras, de que a nossa vida ela é toda já planejada por esse mercado, pela economia, ou por algumas pessoas que não têm rosto e que regem a nossa vida. Para quem assistiu o filme Show de Truman, viu que ele é um filme que enfatiza a história de uma pessoa, que ela é colocada em um cenário, e esse cenário ele é todo preparado para que aconteçam as coisas conforme a audiência vai subindo ou descendo em um programa de televisão que chama, o nome do filme, o Show de Truman. Elementos são inseridos e retirados da vida do Truman de acordo com a audiência. Então, se a audiência está subindo, mantém-se aquele elemento. Se a audiência está caindo, retira-se aquele elemento. E esse programa ele é mantido no ar por décadas, até que Truman decide romper com os padrões e decide encarar o verdadeiro real, que para ele, até aquele momento, não existia, e que depois disso também passa a ser insuportável. Na análise que o autor faz sobre as Torres Gêmeas, ele enfatiza também o pós-atentado, como os americanos se uniram, como os americanos defenderam o seu país e reconstruíram a imagem do seu país após o atentado. Existem várias teorias da conspiração na internet que trazem várias histórias em que o atentado do 11 de setembro, as Torres Gêmeas, ele foi um atentado orquestrado também pelo governo dos Estados Unidos, com uma intenção de unir o povo americano.
E como as histórias das guerras já demonstraram diversas vezes, a reconstrução dos países em guerra é muito lucrativa para algumas pessoas. Além disso, o atentado de 11 de setembro deu um aval para o governo americano de atacar antes de ser atacado, em nome de uma luta contra o terrorismo. Hoje, pegando o nosso contexto atual com essa pandemia, temos algo muito parecido acontecendo. Podemos atacar antes de sofrermos qualquer consequência. Então os governos podem ter atitudes agressivas, fechar suas fronteiras, determinar isolamento, combater um inimigo que ainda não sabemos se ele foi colocado propositalmente em nossas vidas. Existem muitas perguntas que estão sem respostas e nós não sabemos ainda se teremos algum dia essas respostas. Nos é colocado uma possibilidade de escolha: ficarmos em casa ou não ficarmos em casa, salvarmos nossa vida ou salvarmos a economia. Mas será que essa é a verdadeira escolha que temos que fazer? Muitas coisas nesse tempo de pandemia ficaram evidentes. A primeira delas é que quem comanda todo o sistema produtivo são os trabalhadores. Sem os trabalhadores não existe o empresário, não existe o produto, não existe o consumo. Outra coisa que tem ficado evidente é a guerra política mundial em torno desse vírus. Não sabemos quem está ganhando, quem está perdendo, qual é a estratégia, qual é o objetivo. Sabemos que muitas pessoas ao redor do mundo estão morrendo. E essa morte está chegando cada vez mais perto de nós. Quando paramos para analisar, pensar um pouco nessas questões, é quando a gente se depara com o real. Muitas pessoas não querem fazer esse tipo de reflexão. Muitas pessoas preferem entrar nas redes sociais e ficarem discutindo, arrumando briga, uma atacando a outra, uns defendem político X, outros defendem político Y. Mas o real da coisa é que todos estamos sujeitos a afundar nessa crise. Seja uma crise física, sendo acometidos pela doença, ou uma pessoa próxima da nossa família ter essa doença e vir a falecer, ou economicamente. A pergunta que fica para a gente poder analisar é: para quem interessa tudo isso? Para quem interessou a queda das Torres Gêmeas? Foi realmente um atentado? Para quem interessa a pandemia mundial do coronavírus? Foi realmente uma doença sem pretensão nenhuma, que apenas saiu do controle? Talvez essas respostas nós nunca tenhamos. Mas com certeza a análise e reflexão devemos fazer sempre. Construindo pensamentos coletivos, construindo juntos ideias. Não nos dividindo, não nos atacando. Por isso eu peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aí no canal para receber mais vídeos. E eu indico para vocês o livro do Zizek como uma boa reflexão. Esse livro ele é lá de 2002, porém as reflexões elas são atuais. Você que está aí nessa quarentena, com um tempinho sobrando para fazer uma leitura, invista nisso. Faça uma leitura, faça uma reflexão, faça uma crítica, comente aqui nesse vídeo e vamos seguir analisando. Obrigado, gente!